Viva! O que é que reúne num mesmo podcast, neste Um Pouco Mais de Azul, uma poeta, um economista e um jornalista? Nesta edição, que toma como mote a palavra clava, Rita Taborda Duarte viaja por um poema de Irene Lisboa e passa pelo Mercado das Madrugadas, uma peça de Patrícia Portela, que transforma a rua em palco. Francisco Louçã usará a palavra clava para falar de Gaza e do Festival da Eurovisão, das primeiras medidas do governo e dos preparativos da campanha europeia. Quanto a mim, passarei como gato por brasas por uma palavra que não existe e deter-me-ei, por instantes apenas, diante de uma estatueta de bronze representando Hércules erguendo a clava. A palavra clava fará moça no podcast de hoje. Gosto de ver como em algumas palavras o som se revela tão subtilmente em relação aos significados. Parte da clava para com o diapasão de Irene Lisboa vos falar de um espetáculo na Baixa de Lisboa, um espetáculo que ocupa a rua, que ocupa o espaço público. A peça chama-se Mercado de Madrugadas e tem encenação, texto e conceito original da Patrícia Portela, a produção da Associação Prado e uma parceria do Teatro Dona Maria com o Teatro Aveirense e está inserida nas comemorações dos 50 anos de Abril. A representação em Lisboa fez em plena Praça de São Domingos, que se vê assim tomada, ocupada por bancas de mercado, atores e também por música, canções, assobios, também passos a grandular na gravilha, são entoados por um coro constituído por uma ostensiva diversidade de pessoas, homens e mulheres de idade, condições físicas bem diversas, jovens e crianças e até um cão levado pela trela, todos eles invadem em algumas cenas o palco-chão, o palco-praça, obrigando a uma indistinção entre público e atores. É quase a exposição de um manifesto que então se vê. Um teatro-reflexão a ser pensado por todos, com todas, para todos e todas, assumindo todos os riscos e condicionantes que tal liberdade de um teatro feito na rua possa implicar. O próprio público reúne-se em torno do cenário em pé ou sentado. Um transeunte mais distraído podia confundir o que ali se passava com uma concentração, uma manifestação com reivindicações ruidosas. Importante mesmo ali foi fazer-se da democratização não somente tema, mas sobretudo modo e ato. Ali a democracia não se conta ou explica, ali a democracia experimenta-se. O espetáculo, como se tivesse uma metafórica clave em punho, dá uma sova em todas as convenções, quando quebra barreiras várias. Em primeiro lugar, o espaço dentro e fora do teatro, que é indefinido. Logo a seguir, as barreiras que existem naturalmente entre realidade e ficção, ou entre as histórias, e são muitas as que são contadas, entre as histórias e a história. A barreira entre os diferentes espaços e locais. Essencialmente, a peça quebra os muros que separam as diferentes épocas, o antes e o depois. O passado, que avança para o futuro, sem chegarmos sequer a perceber de que lado fica, afinal, o presente. É com experiências cênicas como estas que percebemos bem a falta que nos faz uma clava feita de palavras. Irene Lisboa, no poema Escrever, pensa a palavra não como instrumento, mas como ato. Leia o poema é longo, mas penso que vale a pena. Nos tempos modernos, aliás, perder tempo é sempre ganhá-lo. E para que as palavras ressoem, importa que não sejam de consumo rápido, mas que perdurem. Aliás, isto também é o que está em causa em Mercado das Madrugadas. Portanto, leio o poema na íntegra. Escrever.
Se eu pudesse, havia de transformar as palavras em clava. Havia de escrever rijamente cada palavra seca e ressonante, sem música, como um gesto, uma pancada brusca e sóbria. Para que todo este artifício da composição sintática e métrica? Para que o arredondado linguístico? Gostava de atirar palavras rápidas, secas, bárbaras, pedradas, sentidos próprios em tudo. Amo ou não amo? Vejo, admiro, desejo, ou sim ou não. E como isto, continuando. E gostava, para as infinitamente delicadas coisas do espírito, quais, mas quais? Gostava, em oposição com a braveza do jogo, da pedrada, do tal ataque às coisas certas e negadas, gostava de escrever com um fio d'água, um fio que nada traçasse, fino e sem cor, medroso, ó infinitamente delicadas coisas do espírito, amor que não se tem, se julga ter, desejo dispersivo, vagos sofrimentos, ideias sem contorno, apreços e gostos fugitivos. Ai, o fio d'água, o próprio fio da água vos passaria transparentemente? Ou vos seguiria humilde e tranquilo? É a clava feita de palavras de Irene Lisboa, que acabei de ler, que convoco para me apropriar então do espetáculo da Patrícia Portela pelo valente supetão que a peça dá nas convenções do Real e, por consequência, nas convenções da arte. A verdade é que em Mercado das Madrugadas leio sobretudo essa força de escrever rijamente sobre coisas duras e difíceis, a liberdade, ou melhor, a falta dela, as dificuldades, a injustiça, a desesperança face ao futuro, as censuras de antes, as censuras de hoje. Portanto, a peça conjuga, dizia eu, a força de escrever ou pensar rijamente sobre as coisas mais duras com uma fala que se oferece em simultâneo como um fio de água, ao falar, como diz também Irene Lisboa, das delicadas coisas do espírito, as liberdades na liberdade, o desejo, a esperança ou o amor, a poesia, aquela curta distância que vai de si para si, num autoconhecimento, num desejo, na autodeterminação. A música e a dança, que a certa altura invadem sem mais o espaço cênico, que atingem a loucura de toda a gente, atores, coro e também o público indiscriminado, são então um modo não de dizer, porque dizer aqui não basta, um modo não de dizer, mas de experimentar o discurso. E assim, as palavras tornam-se clave para arremessar ao mundo. Mas no passo seguinte, na cena seguinte, transforma-se essa clave em clave, convocando a música para dizer afinal as coisas mais claras e íntimas do espírito. Enquanto a clave derruba muros e destrói barreiras, convenções, a clave, a música, os sentidos, tudo une numa experiência que perdura e nos persegue subtil e contínua, tal como o fio de água de Irene Lisboa. Mercado de Madrugada, já o disse, é representado em plena rua. Cada praça, começa por assim se dizer na peça, cada praça tem uma história e é afinal na rua que as revoluções se fazem. E só se for na rua, um espetáculo é verdadeiramente público, testemunhável, fazendo parte do curso das pequenas revoluções que estão ao nosso alcance. O mote sugerido como gatilho da peça era não tanto a Revolução de Abril, mas as revoluções futuras. Portanto, o percurso desse tortuoso fio que liga o passado ao futuro a partir de um cenário que nunca é neutro, porque nele se atravessam tempos, tumultos, repressões, revoluções num processo dialético muitas vezes nada simples de seguir. Sintomaticamente, em Lisboa, foi a Praça de São Domingos a ser sitiada por este espetáculo. O exato lugar que em tempos passados, o exato lugar em que em tempos passados foram barbaramente assassinados
massacrados centenas de judeus em 1506. Foi também por ali, naquela concreta praça, que se foi fazendo o comércio de escravos durante os séculos XV e XVI. E hoje, a Praça de São Domingos, em Lisboa, é zona de confluência de culturas várias, imigrantes, refugiados, muitos até dos excluídos desta cidade. Este será um dos gatilhos para pensar as possíveis revoluções futuras, unidas por um fio logicamente umbilical à Revolução de Abril, mas que, no entanto, contornam tempos outros. E é uma pergunta que ressoa mesmo depois da peça terminar. Em que momento, quando, como, porquê, pensamos que isto tudo pode mudar? E se mudar mesmo tudo, como em Abril? E se nada mudar, como nos parecem os tempos atuais, encravando os relógios? E há outra questão que também se sente quando se vê a peça. De que lado estamos nós quando estamos numa praça, num espaço público? No lado dos exilados ou dos autóctones? No lado das vítimas ou dos algozes? Do povo ou de quem manda? Dos que lutam ou dos que fogem? Dos que resistem ou dos que denunciam? São várias as narrativas que se vão cruzando e sucedendo no texto. Por exemplo, dois amigos, no dia 24 de abril de 74, enquanto atiram pedrinhas a uma lata, se vão perguntando com um desejo quase displicente se amanhã tudo mudasse. E, na verdade, tudo mudou. Outra história é sobre alguém que deixa tudo na vida para ir resgatar refugiados em Lampedusa. Para a coragem de o fazer, bastou-lhe quebrar, diz ali, 2 regras por dia, até ao momento em que se é capaz de quebrar todas as regras. Também a história do incêndio num prédio selado durante a pandemia. As folhas brancas, símbolos do protesto chinês contra o Covid, que na peça se faz acompanhar pela frase que ribombeia: uma folha branca, sem nada escrito, é impossível de censurar. E a pergunta que o espectador se faz no tempo de agora, do lado de cá do tempo, é a seguinte: não havendo já censura, no entanto, quantas páginas brancas exibimos, não para dizer, como na manifestação, que estamos aqui, mas mostrando, pelo contrário, que tantas vezes já nada temos para dizer. Vários caminhos se trilha a partir das narrativas que vão sendo contadas no espetáculo. No final, um longo novelo vermelho, um novelo literal, atravessa a cena, une várias pessoas, criando um mapa de comunhão, de rotas possíveis, edificando um espaço outro naquela praça, um espaço de intimidade, sempre acentuado ao longo da peça pela música do coro, entrando e saindo de cena, na rua feita palco, na indefinição entre quem atua, entre quem vê e experimenta. A música, incluindo os tais passos na gravilha que em redor se espalhou, entoando e convocando a grândola, a música, mas também o chá que é oferecido aos espectadores para curar as almas, as especiarias que são moídas em cena e que transformam a peça num cruzamento inebriante de cheiros, de outros espaços e paragens, e sempre as duas perspectivas dos dois lados da praça, tudo o que se sente na peça, além do texto dito, das histórias lembradas, é um modo de transformar aquilo que se quer dizer rijamente, fazendo embater uma clava no chão duro da realidade, no tal fio d'água em que os sentidos experimentam as delicadas coisas do espírito. Circularmente, é no final que se regressa ao início. Cada fim é de facto um recomeço. E se amanhã, durante a madrugada, como aconteceu de facto na madrugada de abril, tudo mudasse? Ou pior, pensando no mundo atual, e se amanhã nada mudar? O que faremos se nada mudar? E assim se pensa, a reboque da revolução passada, as revoluções futuras. Se eu pudesse, gritam os versos de Irene Lisboa, de que Rita Taborda Duarte se ocupa neste podcast, aqueles versos que a admirável desconhecida publicou em 1936 com o pseudónimo João Falco. Se eu pudesse, havia de transformar as palavras em clava. Clava é a palavra que hoje nos damos como chave. Não ouso interpretar, com ou sem clava, a vontade expressa no poema de escrever rijamente cada palavra seca e ressonante, sem música. Apenas confirmo, no dicionário, naqueles que consultei, a inexistência da palavra irressonante. Mas sei que um poeta tem as suas próprias clavas para emudecer uma palavra.
se for necessário. Assim sendo, que farei com esta clava, com esta palavra clava? Pouso-a, antes de mais, no exaurido corpo vocabular, cada dia mais mirrado, mais tolhido, mais à míngua de beleza. Pouso-a como se fosse uma flor, uma espada. Mas ela não é uma flor, nem é uma espada. Pouso, pois, nesse corpo quase inerte, a palavra palavra, com as suas sílabas radiculares, para que se erga em chão e água, ou orvalho apenas, como no poema de Eugénio. É como se esse gesto tateado suplicasse: cuida da palavra palavra, lavra a palavra palavra. Há no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque uma estatueta de bronze do século VI a.C., representando Hércules com a clava. Hércules erguendo a clava. A clava não foi bastante quando, no primeiro dos 12 trabalhos, Hércules defrontou o leão, cuja pele usou, aliás, como manto. Mas foi com a clava que ele matou o gigante das 3 cabeças. O herói do Olimpo enfrenta os monstros ctónicos, os monstros terrenos. Há na mitologia greco-romana deuses com um pé no Olimpo e outro na terra. Hades tem essa dupla inscrição. Perséfone, aquela por quem Ulisses sacrificou um carneiro, era uma das deusas telúricas. As ervas, as flores e os frutos estavam sob o seu manto. A romã e a abelha eram os seus símbolos. Foi raptada por Hades, vivia metade das estações no mundo dos mortos. Ora, cheguei a Perséfone pela clava subtil do fio que também serviu, porventura, a Ariadne. Palavra puxa a palavra, clava e clave, o belo étimo de chave. Eis uma coisa que aprendi entretanto. Clavícula, o osso em forma de S, significa pequena chave. Vamos, pois, abrir palavras fechadas a 7 claves. A voluptuosa palavra volúpia e as outras tantas que nos enleiam. Clavicórdio, enclavinhado, enclaves de paraíso, como se tateássemos no escuro aqueles versos de Daniel Faria. Concerto a palavra com todos os sentidos, em silêncio. Restauro-a, dou-lhe um som para que ela fale por dentro. Ilumino-a, eis uma clava de sol. Escolhemos a palavra clava como mote, como ponto de partida para este um pouco mais de azul. E, espreitando os vários significados, descobri um paradoxo que tem talvez algum eco na história da literatura. Os 2 ovos mais famosos da história do romance, o Humpty e o Dumpty, têm uma conversa muito particular com Alice no seu País das Maravilhas. Quando dizem que podem usar uma palavra exatamente como querem, ela pergunta-lhes, um pouco surpreendida, mas então as palavras podem mudar de significado? Claro, o poder é o poder. Quem manda, manda e, portanto, manda mudar as palavras. Mesmo sem as mudar, descobri, por uma pesquisa rápida, que clava pode ter, pelo menos que eu tenha visto, 3 sentidos diferentes. Pode ser a extremidade de uma antena de um inseto, pode ser um instrumento de combate, talvez a forma mais comum pela qual a palavra é reconhecida, ou pode ser até um instrumento musical. E é desses três sentidos que eu vos queria falar hoje. E começo precisamente pelo sentido de clava como antena. Isto a propósito do Festival da Eurovisão. Porque o Festival da Eurovisão, no fim de semana passado, foi uma representação de toda a hipocrisia das estruturas das instituições europeias. Primeiro, foram determinadas para impedir que a Rússia participasse, na sequência das várias sanções que foram desencadeadas pela invasão russa da Ucrânia. A Rússia não pode participar, crimes de guerra, não pode participar. Israel pode. Em 100 dias morreram mais crianças em Israel do que em todos os conflitos de todo o mundo durante todos os 5 anos passados. E, no entanto, não é um crime de guerra, ou pelo menos para aquelas instituições, parece não ser, ou é dito que não é um crime de guerra. Portanto, Israel, como faz parte, não é excluído, não se aplica, portanto, o critério político de respeito humano mínimo. Pelo contrário,
a inclusão de Israel com o esquema de representação e de escolha do vencedor deste festival até suscitou uma oportunidade de alguma votação popular que foi evidentemente instrumentalizada, foi mobilizada por todos aqueles que apoiam o governo Netanyahu e que apoiam esta guerra para, com os seus votos numa canção, aliás bastante política, exprimirem assim a sua simpatia para com o genocídio. Há, portanto, em tudo isto uma enorme hipocrisia indisfarçada que se exprime depois de muitas outras formas. Há direitos democráticos nos Estados Unidos, mas os estudantes que apoiarem a mobilização palestiniana, que apoiaram os direitos da sobrevivência daquele povo, podem ser condenados, podem ser presos, não podem protestar. Na Alemanha estas manifestações são proibidas. Judeus que tomaram posição nas universidades ou que eram convidados para conferências em universidades alemãs foram excluídos por essa razão política e, portanto, a censura, que é a outra face da moeda da permissividade em relação à participação de Israel no Festival de Eurovisão, é uma forma de ação política dura nesse contexto. E quero ainda, a respeito desta antena clava, sublinhar a elegância e a dignidade que a concorrente portuguesa, Yolanda, quis emprestar à sua participação, tanto na forma como se apresentou, pelo que disse, mostrando essa simpatia para com um povo que está a ser massacrado. E que contraste com o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, que veio dizer que, sim senhor, há ali umas mortes em Gaza, mas não é um genocídio. Há valas comuns a serem descobertas à porta de hospitais que foram totalmente destruídos. A Agência das Nações Unidas sugere que essas pessoas foram mortas ou até enterradas na sequência destes ataques. Valas comuns. O terror absoluto, o horror da guerra neste contexto. E, portanto, se a antena nos diz alguma coisa, é a história da hipocrisia. O segundo sentido da palavra clava a que me quero referir é aquele que é mais comum, um instrumento para combate, um instrumento para bater, uma massa, uma arma de guerra, uma arma de violência. E, em alguma medida, isso pode fazer eco com alguns dos sintomas da política portuguesa. Pelo ridículo e pelo mais substancial. Começando pelo ridículo, o processo que o Chega desencadeou contra Marcelo Rebelo de Sousa. Em si próprio o processo não tem nenhuma viabilidade política, nunca foi usado em Portugal acusar um presidente ou qualquer outra individualidade portuguesa de traição à pátria. É um daqueles resquícios legislativos que ficaram e que não existem para ser usados, porque só se referem a condições em que um Miguel de Vasconcelos entregasse o governo português a uma potência estrangeira, traísse o país nesse sentido de destroçar a sua soberania, aliás, hoje já bastante fragilizado. Entregar o país seria a isso que se referiria esta disposição do Código Penal. No entanto, o Chega quis usá-lo como uma arma política, por uma simples razão, aliás, a mais asquerosa que se pode pensar. É que não concorda com as palavras do Presidente. Não houve nenhum ato. Houve uma declaração sobre uma intenção para uma reflexão. Deve ou não haver uma forma de reparação por 500 anos de colonialismo em relação às vítimas do Império Português. E como o Chega não concorda, acha que a forma razoável de entrar no debate público é suscitar um processo impossível para que o Presidente pudesse ser condenado a 10 ou 15 anos de prisão. Isto revela, de alguma forma, a clava do Chega, a ameaça, a violência. É um pouco o segura-me, senão eu bato-lhe. Mas dentro desta forma de cobardia política é sobretudo um esforço para ocupar as parangonas dos jornais, para concentrar a atenção e para tentar fazer de Ventura um protagonista numa eleição em que, não sendo candidato, tem algum receio que lhe escape da mão alguma da comunicação do Chega neste contexto, até porque o seu candidato é uma figura bastante patusca nesta base. Clava, portanto, violência. Há uma outra forma, essa mais substancial, que é a política do governo com um projeto. Alguns dizem até, o governo é muito instável, o governo não tem um projeto definido. Absoluta tonteria.
o governo tem um projeto muitíssimo bem definido, sabe muitíssimo bem o que quer representar interesses económicos e reconstituir uma base de apoio através do privilégio económico. Baixar o IRC. Não há nenhuma ideia sobre isso. Há a ideia mais clara de todas, que é entregar uma parte dos recursos públicos às grandes empresas, porque é só às grandes empresas que se refere, são os seus aliados. Segundo exemplo, política de habitação. Dentro da confusão que foi a estratégia do PS, aliás, muito marcada pela ideia de que era preciso favorecer o aumento do preço da habitação, porque isso é um projeto económico para Portugal, mas mesmo nesse contexto vem a direita dizer que as restrições que vieram a ser impostas, acabar com os vistos gold, têm que ser eliminado. Reconstituamos os vistos gold. Reconstituamos o projeto de ampliação, já há mais de 100 mil alojamentos locais. Se houver mais caro se torna a habitação, mas maior é o potencial de eleitores que, no contexto do favorecimento por esta operação, podem vir a apoiar a direita. E os resultados são estes. Nós tivemos o maior aumento de rendas no ano passado, comparado com os 30 anos últimos, ainda a responsabilidade do Partido Socialista, portanto, esse aumento de rendas, mas em abril deste ano, só em abril o aumento foi de 7,1%. Em 10 anos, o preço da compra da habitação duplicou, uma subida de 100%. E, portanto, todas as estratégias de que o PS foi cúmplice e que agora são potenciadas pelo governo da AD para aumentar o preço da habitação e para criar uma base de apoio a partir do benefício económico da financeirização da habitação e da exclusão que isso representa para uma parte da população, isso é um projeto consistente, é uma clava. E cá estou então no terceiro significado da palavra clava. Não é tão comum, não é tão conhecido, mas a clave é também um instrumento de som, é um instrumento de percussão utilizado sobretudo em música africana e, portanto, na música mundial. Clave, então, como um som. Eu quero utilizar esse sentido, não propriamente como Humpty Dumpty, usando as palavras como me convém, mas como um refrão acerca das ilusões que aparecem na campanha eleitoral. Sons enganadores, ilusões, portanto, que são muito comuns neste contexto. Primeiro, discurso ilusório. Não se pode fazer nada sobre a extrema-direita. E nisso, um pouco fora da campanha eleitoral, um dos potenciais candidatos que perdeu a candidatura e que está muito zangado com isso, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, foi protagonista de um debate a partir de uma ilusão e, aliás, a partir de uma demagogia. A Câmara do Porto, ele próprio, não podia fazer nada para impedir a manifestação da extrema-direita do grupo fascista que desfilou no Porto e do qual depois resultou o ataque mais recente contra uma casa de imigrantes. Ele não pode fazer nada. É claro que pode. Em Lisboa, a Câmara Municipal teve que se comprometer e as forças policiais, naturalmente, ouviram a opinião da Câmara para impedir um desfile de fascistas num bairro de maioria de imigrantes. Mas Rui Moreira finge que não pode nada porque é a forma de fechar os olhos à violência que vai graçando na sua cidade contra a gente que vive no Porto, contra os portuenses, e isso é de uma enorme gravidade e é uma mentira. Agora, a campanha eleitoral para as eleições europeias começou agora, começaram ao longo desta semana os primeiros debates, e estamos à beira da campanha eleitoral, assenta também em muitas mentiras ou muitas ilusões. Os verdes, por exemplo, que fazem parte de governos de direita na Europa, parece espantoso, não parece? Mas os verdes são, de que fazem parte o LIVRE e o PAN, são na Europa um partido que se transformou ao longo dos anos, era pacifista, passou a defender a guerra, comprometeu-se com a invasão da NATO do Afeganistão, uma tragédia que terminou como havia de terminar, com a fuga dos militares norte-americanos e dos militares de toda a operação da NATO e a restituição do poder aos talibãs. Não serviu para nada, mas foi o compromisso dos verdes, entre outros, com essa guerra. Mas talvez ainda mais surpreendente seja que os verdes, ao participarem em governos com a direita, não é com partidos de centro, é com a direita.
na Áustria, na Irlanda, ou com os liberais e com os sociais-democratas, no caso da Alemanha, possam aceitar políticas anti-imigrantes. Um discurso verde é o discurso pelo respeito pelos imigrantes. Esta semana o governo alemão, com os verdes, aprovou uma nova lei para facilitar e acelerar a deportação em condições de menos garantias, de menos proteção, aliás, de desproteção dos imigrantes que venham a ser deportados. Portanto, a política da extrema-direita. O mesmo se dirá em relação ao abandono de projetos de mitigação climática, de transformação, de mutação dos sistemas energéticos que estes governos dos verdes com a direita também têm protagonizado. Portanto, ilusão e, na verdade, mentira. A social-democracia, que tem um discurso favorável ao pacto pelas migrações, para as migrações, dizendo que tem alguma contradição sobre ele. Quem ouviu Marta Temido no primeiro debate lembrar-se-á disso. Votámos o pacto para as migrações, mas temos algumas dúvidas sobre ele, mas que não haja dúvida nenhuma. O governo alemão acabou com essas dúvidas. A política de migrações é deportação, é expulsar os imigrantes. O que, aliás, se torna espantoso, porque houve 6 milhões de imigrantes ucranianos que foram, refugiados ucranianos, que foram recebidos. E que bem! Mas se forem refugiados de uma guerra da Síria, já não pode ser. Porque, evidentemente, o racismo conta. E o racismo é a base da política de migrações da União Europeia, uma ilusão e uma mentira. No caso do Partido Popular Europeu, da direita tradicional, o mais significativo da política ilusória é pedirem os votos para constituir uma força política, ao mesmo tempo que von der Leyen já está a negociar com uma das principais famílias da extrema-direita, dizendo que procura ser uma barreira contra elas e, na verdade, é a sua porta de entrada. O predomínio que a direita do PPE tem tido no Parlamento Europeu traduz-se agora numa alteração da bússola das suas políticas de compromisso para se aproximar da família da extrema-direita dirigida pela primeira-ministra italiana Meloni. E depois temos a última destas grandes ilusões, que é a ilusão da família política de que faz parte o Chega. A favor de uma Europa, mas sem Europa, na verdade. Porque os principais partidos, digo bem, os principais partidos desta aliança, na Itália e em França, têm sido financiados por Putin, aliás, apoiaram Putin, como é bastante evidente que é a posição do primeiro candidato da lista do Chega neste contexto, está na sua família. E, portanto, em tudo isso há aqui uma clava de música falsa, de ilusão, de tentativa de entretenimento, de enganar as pessoas, e nessa política de ilusões tem começado a campanha eleitoral para alguns dos seus principais partidos. Esta edição do podcast Um Pouco Mais de Azul teve realização de Miguel Bordalo, música de Filipe Melo, grafismo de Tiago Tavares e produção de Joana Louçã.